Pessoal, o tema da palestra é gestão das empresas de elevador. Obrigada, Renan, valeu, viu? O tema da palestra é evolução da nossa gestão nas empresas de elevador. Sejam bem-vindas, mulheres. Quem tem grupo de elevadoras tem tudo. Quem tem conversa de elevador tem tudo. Vocês não deixam sozinha. Eu fico muito feliz com isso. Bom, vamos lá, vamos começar a nossa conversa, uma conversa aqui rapidinha, para a gente falar sobre gestão nas empresas de elevador. Sou Kátia Marim Treviso, até corrigi um erro de ontem. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu estava tão nervosa na palestra que eu não me apresentei. Eu não falei nem meu nome, nem de onde eu venho. Eu sou Kátia Marim Treviso, trabalhei mais de 20 anos na Elevadores Atlas Schindler. Faz quase 7 que eu estou trabalhando no mercado das multimarcas, que eu falo que o que eu venho aprendendo nesses últimos anos não se compara ao que eu aprendi em 20 anos. A gente aprende muito mais nas multimarcas. Como eu comentei com vocês, me sinto mais acolhida, inclusive, nesse segmento, né? Tem muitos amigos meus que têm empresas de elevador, tem amigos meus que trabalham nas empresas de elevador, e tem as minhas queridas elevadoras que estão aí no mercado fazendo um trabalho excelente e fantástico, tá? Sou especialista em inteligência emocional e atualmente estou tendo a oportunidade de desenvolver muitos comportamentos das novas lideranças. Nós estamos falando aí de lideranças 4.0, 5.0, e aí eu quis trazer um pouco para vocês sobre esse conhecimento que eu estou tendo acesso, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar muito no dia a dia das nossas empresas de elevador, tá? Então, vamos lá para o conteúdo. Conversa de elevador é o canal no YouTube. Toda semana tem conteúdo novo para vocês. Eu procuro dar conteúdos de 20 minutos, principalmente voltado para a área comercial, tá? Então, se alguém não conhece o canal, está aqui o QR Code para acessar. Já falei do movimento elevadoras, não vou falar mais tanto. Bom, o que é gestão, né, gente? A gente está bastante habituado, quando eu visito as empresas de elevador, a ver um foco muito grande na parte técnica. E tem que ser mesmo, a gente tem que ter o selo da ABE, os treinamentos técnicos, a gente precisa ter certificação, a gente precisa se desenvolver na área técnica, tá? Mas o que eu ainda vejo, que nós estamos distantes do que o mercado está exigindo, é principalmente a gestão de pessoas. A gente ainda falha muito na questão da gestão de pessoas. E quando a gente não consegue fazer gestão de pessoas, os resultados demoram mais para aparecer, tá? Então, o que é gestão? Essa palavra que a gente fala tanto, tá? Gestão nada mais é do que a gente planejar, organizar, dirigir e controlar para a gente ter resultados específicos. Isso é o significado de gestão. Quando a gente fala desses 4 itens, né, voltados para as nossas empresas, eu já começo a dizer que a gente tem sérios problemas nas empresas de elevador, tá? Principalmente as empresas aí de médio porte. É o que eu comento, quando a gente tem uma empresa com até 50 elevadores, a gente segue a vida. A gente começou a crescer, chegou a 100, chegou a marca de 200 equipamentos, ultrapassa os 200 equipamentos, a gente começa a ter problema de gestão. Quando a gente chega nos 500, aí a gente, de verdade, se a gente não olha a gestão, a gente realmente tem um problema. E é interessante, porque dos 50 aos 200, eu posso seguir com gestão e não perder dinheiro. Mas dos 200 ao 500, eu quebro a empresa. Então, esse é um ponto que eu acho que todo mundo que está visitando a feira quer crescer e, às vezes, se pergunta, onde que eu posso melhorar? Tá? E aí, gente, primeiro de tudo, a gente precisa ter objetivos claros e saber para onde a gente quer ir e alinhar isso com as nossas equipes.
E como eu trabalho muito com a área comercial, muitas vezes eu vejo que o próprio comercial não sabe qual é a meta da empresa para o próximo trimestre, né? E aí, se a minha equipe não sabe o que é para fazer nos próximos 3 meses, eu não tenho planejamento. Porque quando eu tenho planejamento, eu comunico esse planejamento com a minha equipe, tá? Eu preciso organizar a minha equipe para atingir. Isso é uma outra coisa que eu vejo como deficitário no nosso segmento. Eu recebo muita solicitação, Kátia, me indica um consultor comercial que resolva a minha parada. Consultor comercial não resolve parada. Consultor comercial executa uma atividade a partir das diretrizes da empresa. Então, quem precisa dizer, né, como que a gente vai alcançar os nossos objetivos é quem faz a gestão comercial. Claro que o bom consultor comercial, se ele é safo, quando ele não tem metas claras, quando ele não tem processos claros, ele vai desenvolver, porque ele é um bom profissional. Mas para esse cara que sabe fazer a meta, sabe se planejar, sabe se organizar, ele vai cobrar bastante. Então, a gente quer um cara que faça essa parte, que venda, que atenda ao cliente, mas que não ganhe como um consultor comercial top master blaster, né? A gente precisa começar a se organizar nessas coisas, né? Se eu quero desenvolver uma mão de obra qualificada, eu preciso dar caminhos, né? O próximo, dirigir. Eu preciso, sim, fazer reuniões mensais de acompanhamento de meta. Por incrível que pareça, parece chover no molhado. Tem muita empresa que não faz isso, né? Tem um representante comercial externo e não faz reunião de acompanhamento de meta. Controlar, eu preciso ter um controle claro do porquê que não atingiu, né? E, no final, volto a planejar de novo. Se não atingiu, eu vou precisar me organizar para atingir. O que a gente enxerga? Eu fiz um resumo aqui, que a gente tem pouco tempo, tá? Da nossa evolução aí de gestão desde os anos 80, tá? Por que eu peguei anos 80? Foi quando eu entrei no mercado de elevador, tá? Então, aí no final desse período aqui é quando eu entrei. Lá atrás, em 1980, a gente tinha, né, empresas bem familiares, tá? Inclusive, a Elevadores Atlas da época era da Villares, era uma empresa familiar enorme, mas era familiar, tá? O foco bem técnico, né? O foco era muito mais na manutenção corretiva do que na preventiva. Quando eu entrei na antiga Atlas, o foco era total corretiva, tanto que o slogan da empresa em que eu trabalhei era o tempo de atendimento. Isso era o foco. E o que eu via dos diretores falando, né? O importante é que nós chegamos cedo no cliente, rápido. Se a gente vai consertar, não importa, dá reset. Né? O pessoal dá risada que sabe ainda hoje. E os processos eram um pouco estruturados, tá? E aí a gente vai para 2000, quando tem as grandes fusões, que eu participei disso também, alguns colegas que estão aqui também participaram, né? E aí entra informatização, a gente começa a ter um pouquinho mais de controle de sistemas, mas aqui os processos estão bem desorganizados. Quem trabalhou em OTIS nessa época, quem trabalhou na antiga Sur, que foi comprada pela TK, que eram as grandes, que dão as indicações, sabem que, nessa época, os processos ainda eram bem desorganizados. É a partir daqui que a gente começa a se organizar em processos, tá? E, a partir de 2001 a 2010, né, é que a gente começa a ter um pouquinho mais de foco na preventiva, que as modernizações entram com mais força, e aí a gente começa a ter um pouco mais de organização de processo. Por que eu falo das 3 grandes, gente? Porque não tem jeito. São sempre os líderes de mercado que vão dar muito o ritmo que a gente segue. Isso em qualquer segmento. Então, se isso está atrasado nas multinacionais que dominam o mundo, aqui a gente vai ter mais dificuldade também de acompanhar. É natural. Só que o que acontece? A partir de 2011, que o mundo, as multinacionais, estão mais focadas em gestão de pessoas, tá?
o nosso segmento, e aí não só as empresas conservadoras, elas ainda estão aqui, ó, em algumas questões, tá? A gente falou ontem, por exemplo, né, dos sistemas que ajudam a gente a monitorar a preventiva. Aqui, 2025, a gente ainda tem empresa fazendo OS em papel. Tá? A gente ainda tem dificuldade de dizer para o cliente em quanto tempo o nosso técnico vai chegar para atender um chamado de passageiro preso. Enquanto a gente olha Uber, a gente olha outras plataformas, tá? Que a gente acompanha onde o carro está. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso cliente, não compara a empresa X com a Y. Ela compara a empresa X com o Uber, a empresa X com o iFood. Como vocês ainda fazem no papel? Tá? E quando a gente olha em gestão, a gente está falando de gestão de processos, a gente está falando de gestão de vendas, e no final a gente está falando de gestão de pessoas. Eu acompanhei recentemente, numa empresa que eu estou fazendo treinamento técnico comportamental, a resistência dos técnicos para implantar o sistema de informatizado, né, no aplicativo, no celular. Foram 2 anos, gente, para poder implantar o sistema. E agora que a gente conseguiu implantar, eu fui chamada lá para fazer treinamento comportamental para eles conseguirem assimilar. São mais de 50 técnicos, tá? E em 6 meses eles estão dizendo que tudo mudou, que melhorou muito. Tá? E essa não é uma única empresa, não é um caso isolado. Tá? Bom, isso é mais para dar um panorama para a gente poder chegar aqui do que eu resumi para vocês, né, que quando a gente fala de gestão, a gente está falando de todas as áreas, recursos humanos, logística, finanças, operações, marketing, a gente está falando de gestão de tudo. E eu sei que quando a gente está falando de uma empresa menor, fica difícil a gente imaginar que a gente vai ter todas essas áreas, mas a gente tem essas áreas, mesmo que seja feita por uma única pessoa, por 2 pessoas. Então, a gente precisa ter gestão dessas áreas. Todos vocês precisam ter logística, porque vocês compram componentes, insumos, para fazer a preventiva. Isso é uma logística. Se vai entregar na base de vocês, se vai entregar no cliente, isso é logística. Precisa ter gestão. Agora, o que essas áreas têm em comum? Né? Uma coisa muito simples que vocês também têm em comum a todas essas áreas. Tá? Que aí eu trago aqui o Simon Sinek, que eu gosto muito do conteúdo que ele apresenta para a gente, né? 100% dos clientes são pessoas. A gente não atende elevador, a gente atende pessoas. 100% dos funcionários são pessoas. Se a gente não entende de pessoas, desculpa, gente, vocês podem entender tudo de elevador, mas vocês não sabem gerir negócio. A gente precisa se abrir para a gestão de pessoas. Eu acabei de voltar de uma reunião que eu fui convidada pelo Fábio Aranha, da Infolev, né, que eu sou parceira da Infolev, e a gente estava trocando figurinhas com a Europa e com a Argentina, falando de América Latina e Europa sobre elevador. E o problema lá e aqui é o mesmo, pessoas. E a solução é o mesmo, são as pessoas. Só que na nossa discussão, a gente falou de acidente, a gente falou de componente, a gente falou de fabricação. Sabe quando a gente foi falar de pessoas? Nos últimos minutos, a Jaque estava lá comigo, ela ouviu. Ah, precisa ter treinamento sobre comunicação. Gente, pessoas vêm no começo, não vêm no final. Se a gente não olha para as pessoas, a gente não faz gestão. Ah, mas a inteligência artificial está chegando aí. Ah, tá bom. Bota a inteligência artificial para negociar com o cliente espiga, casca grossa. Duvido que a inteligência artificial vai te ajudar a negociar com esse cliente espiga, tá? Então, por que a gente está falando de uma nova gestão? A gente precisa estar preparado para o mundo bunny, gente. O mundo bunny, não sei se vocês já ouviram falar. Alguém já ouviu falar do mundo VUCA? Alguém? VUCA. O mundo muvuca. Era o que a gente vivia até antes da pandemia. Era uma muvuca, a gente não sabia o que estava acontecendo. Depois da pandemia para cá, a gente está no mundo bunny.
que é esse mundo bunny? Né? É esse mundo frágil, ansioso, não linear, incompreensível. Então, até lá os anos 2010, mais ou menos, a gente fazia um cálculo e a gente sabia que ele ia dar um resultado. Hoje as premissas são tão malucas que a gente não tem certeza. Vocês sabem qual é a taxa que o Trump colocou para importação de aço hoje? Lá para os Estados Unidos? Quanto que eles vão pagar de taxa? Alguém sabe? Alguém pode me dizer? Não, a gente não sabe. Isso é mundo bunny. Porque amanhã ele pode acordar com uma outra taxação. Isso é bom ou é ruim para o Brasil? Pode ser bom, pode ser ruim. Isso é mundo bunny. Isso vai ter impacto na empresa de vocês que fazem, estão lá na ponta usando o aço para os elevadores? Isso é mundo bunny. Tá? Então, no mundo bunny, a gente tem que estar bem preparado, porque a gente já não tem mais controle das coisas. A gente tem que ter inteligência emocional para lidar com esse mundo ansioso. Tá? Então, se a gente olhar, hoje nós estamos num mundo muito ansioso. Né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo. 9,3% da nossa população está vivendo com transtorno de ansiedade. Isso afeta diretamente os técnicos de vocês e os consultores comerciais de vocês e vocês também. É maluco quando a gente faz treinamento comportamental para técnico, deles contando como hoje eles são tratados por alguns clientes. Se a gente não dá suporte, a gente não dá apoio para essas pessoas, como que a gente vai querer que esse técnico tenha cabeça para se proteger, utilizar um EPI? Não dá. Ele chega no prédio, está todo mundo extremamente ansioso. A mesma coisa de um consultor comercial. Tá? Como que a gente tenta trabalhar isso? Tá? A gente tem que entender que o cliente está passando por esse mundo bunny. Então, ele é mais sensível às quebras e às falhas. Mesmo ele não entendendo como resolver, ele vai estar mais ansioso. Né? E isso vai exigir da gente uma postura mais empática na manutenção preventiva, mas também em lidar com esse cliente. Tá? E também, muitas vezes, a gente vai precisar entender como que é o funcionamento desse cliente. Tem cliente que a gente explicando tecnicamente para ele vai ser melhor do que você ir direto ao assunto. Tem cliente que não vai querer saber da solução técnica. Tá? E os nossos técnicos, os nossos consultores, muitas vezes não estão preparados para isso. Tá? Então, agora falando da parte comercial, né? O nosso consultor comercial está o tempo todo nessa pressão para se adaptar a essas demandas, né? E mais, a gente está com muito medo de errar. Quando a gente está no medo, é aí que a gente erra mesmo. Né? Bom, já trouxe para vocês aí, né, qual que é o panorama. Agora a gente precisa tentar ir para uma solução, tá? Então, a gestão 4.0, ela é focada aí em pessoas. Pessoas estão na centralidade, tá? E quando a gente está falando de gestão 4.0, a gente está falando desse conceito, que é a ambidestria organizacional ou a liderança ambidestra. O que é isso? Numa mão, esse líder, essa empresa, ele está na explotação, o que é isso? Busca, assim, eficiência operacional, resultados, melhorar os processos no hoje, no agora, mas ele vai estar olhando para o futuro para buscar novas oportunidades e como que eu me adapto a esse mundo bunny. Tá? Traduzindo, como diria minha avó, tem que fritar o peixe e olhar o gato. Não dá mais só para a gente fazer processo e só olhar na operação. A gente tem que estar olhando para o futuro, sim. Tá? E aí, a gente precisa buscar, a gente que tem empresa ou é gestão de equipe, buscar desenvolver os dois lados da ambidestria.
Não, tá separado aqui como se fosse lado direito e esquerdo do cérebro, mas não é bem isso. É o lado direito e esquerdo da gestão ambidestra, tá? E que estão os termos aqui para ajudar a gente a entender. Tudo que está do lado de lá é o que a gente faz bem hoje na maior parte das empresas, tá? E aqui é o que a gente tem dificuldade de lidar, que é a parte mais da inovação, tá? Eu falo bem, gente, porque eu passo por muitas empresas para dar uma olhada. Então, a parte operacional, que é mais do hoje, está mais controlada. Agora, a parte de gestão de pessoas é que está mais solta. Eu pergunto para a maior parte das empresas, né, quem que é o RH da sua empresa? As empresas têm, quando tem DP, Departamento Pessoal. Mas alguém preocupado com o desenvolvimento dos colaboradores, com treinamento, com bem-estar, é difícil achar, tá? É bem difícil achar. E aí eu trouxe só esse desenho para vocês entenderem um pouco mais, né? Então, na explotação, o foco nos processos, né? Para garantir aí mais qualidade, e a exploração a gente buscar novas formas de atender. O que eu diria para as nossas empresas? É difícil a gente inovar muito em elevador. Eu concordo com vocês, né? Tem inovação, sim, mas não dá para a gente pensar em coisas muito gritantes, tá? Questão de segurança e tudo mais. E quando a gente fala de inovação, a gente não está falando de mudar tudo e transformar as coisas no avesso, tá? Quando a gente fala de inovação, a gente está falando de fazer diferente. E eu indicaria para vocês começar aqui por pessoas. A gente olhar mais para as pessoas. Por que eu falo isso, tá? Porque quando a gente tem as pessoas no centro das estratégias, as empresas costumam ser mais inovadoras, resilientes e sustentáveis, tá? E aí eu trouxe, minha palestra não é sobre a NR1, vocês já devem estar ouvindo falar bastante sobre isso, tá? Mas a nova gestão, a gestão 4.0, a evolução das nossas empresas, ela vai estar muito focada na NR1, tá? E para a gente poder implantar a NR1, a gente não vai poder só assinar protocolo que fez um treinamento. A gente vai precisar falar de diversidade. Eu vejo que as empresas de elevador têm muita dificuldade com a questão de diversidade, não só de gênero, que é onde eu me incluo, tá? Mas todas as outras, raça, etnia, mobilidade, né? E a gente vai precisar começar a falar sobre isso. A gente vai ter que falar sobre assédio moral, em equipes muito de técnicos, né? Você tem piadas, você tem brincadeiras que são agressivas. Isso tudo, a gente vai precisar uma hora ter que conversar sobre isso, né? E quando parecia que era futuro, tá hoje, que a NR1 tá aí hoje, tá? Eu não vou falar de NR1, que não é a minha praia é pessoas. É inteligência emocional, é desenvolvimento comportamental, tá? Mas eu trouxe para a gente poder amarrar com esse tema, tá? Então, a partir de 26 de maio de 2025, a gente precisa se adequar aí, tá? Bom, mão na massa, né? O que a NR1 fala que a gente pode dar uma olhada aí, que eu poderia ajudar vocês. Desculpa. Essas são todos os pontos. Ops! Esses são todos os pontos da NR1, tá? Mas aqui é o foco da liderança 4.0 e da gestão das nossas empresas. A gente precisa capacitar os nossos líderes, seja o dono da empresa, seja aquela pessoa que faz a gestão ali, para dar conta desse recado, tá? Como que a gente faz isso? Precisa contratar uma consultoria ou contratar a Kátia aqui, pode contratar, eu estou aceitando. Mas não é só isso, tá, gente? A gente conseguir fazer roda de conversa, a gente conseguir fazer os treinamentos que a gente faz ali mensal de segurança, e na segurança incluir algum tema específico, né? A gente chamar quem trabalha no escritório para a gente poder acompanhar o que está acontecendo. Isso tudo é capacitação de liderança. É bom colocar a mão no bolso e investir em treinamento? A Kátia gosta, mas não é necessário totalmente fazer isso, tá? Vocês podem contar com muito material que está aí à disposição, montar o próprio treinamento de vocês e aplicar para a equipe de vocês.
Tá? Por quê? Né? O que eu tenho visto, assim, 99% das empresas, tá? Nós somos muito firmes com as pessoas e o problema continua e persiste. Quando a gente conseguir mudar esse paradigma, e quem não conhece o William Ury, eu indico muito, é um cara fantástico sobre comunicação, tem bastante coisa no YouTube, por aí, tá? Ele fala para a gente ser firme com o problema. A gente tem que resolver a questão. Mas com as pessoas, a gente tem que ser amável, a gente tem que ser acolhedor. A gente precisa saber que do outro lado tem um outro coração batendo. E o que eu vejo é a inversão disso. A gente é muito... E da onde eu vim, tá? Não vou falar o nome da minha empresa falecida, mas eu já falei. Isso era bem invertido, né? Então eu sei como que é quando a gente é muito rude com as pessoas e o problema persiste. Caí muito nessa armadilha. E hoje o meu propósito mesmo é realmente seguir isso que o William Ury fala, tá? Porque muda completamente o nosso paradigma. Gente, é isso. Corri bastante, mas ainda tem 3 minutos. Tem alguma pergunta que vocês queiram me fazer? Tranquilo? Está todo mundo de boa? Todo mundo vai aplicar aí o William Ury no dia a dia? Gente, obrigada. Muito bom ter vocês aqui. Vocês não sabem como é difícil a gente fazer palestra quando não tem gente para ouvir a gente, porque o que dá motivação é a gente olhar olho no olho, assim, ver a cabeça fazendo assim, isso é muito importante. Agradeço muito a presença de todos vocês.